Já parou para pensar se a história inteira de Gênesis, com todas as suas reviravoltas, não for sobre várias histórias, mas sobre uma única grande fratura e um plano para consertar tudo? Hoje, a gente vai seguir o rastro dessa promessa, desde o Jardim Perfeito até o fundo do poço no Egito, e descobrir como o maior ato de traição acabou se tornando o maior ato de salvação. Pois é, essa é a grande pergunta que Gênesis joga no nosso colo logo de cara. É o que a gente chama de laço aberto, aquela questão que nos prende do começo ao fim. Se tudo começou tão bem, o que foi que deu tão errado? A resposta para isso, na verdade, prepara o terreno para todo o resto. Aliás, se a busca por entender essas questões mais fundas te interessa, vale a pena se inscrever no canal, porque é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Olha, a primeira parte da história não é uma queda lenta, gradual, não mesmo. É um mergulho de cabeça direto no caos. Vamos ver como uma única rachadura no relacionamento com Deus se espalhou que nem um rastilho de pólvora, sabe? Contaminando tudo que ele tinha criado de bom. Tudo começa aqui. Pensa no cenário. Um jardim, comunhão perfeita e uma única instrução, que na verdade definia a liberdade e a confiança. A escolha de desobedecer não foi só quebrar uma regra, foi quebrar a harmonia, a base de tudo entre o Criador e a criação. Essa foi a primeira rachadura, e a partir dela tudo começou a desmoronar. E o que realmente choca é a rapidez com que essa rachadura se aprofunda. Em Gênesis 4, a fratura que era vertical entre a humanidade e Deus agora se torna horizontal, manchando a própria família. O ciúme vira o primeiro assassinato. A violência não é mais uma coisa de fora, ela nasceu dentro de casa. E o clímax dessa quebra toda acontece em Babel. É até irônico, né? A humanidade se une, mas por orgulho, para construir uma torre e fazer um nome para si mesma, tentando chegar no céu por conta própria. A resposta divina, lá em Gênesis 11, é a confusão. O projeto que era para unir todo mundo acaba na divisão total. O mundo agora está completamente fragmentado. Mas é bem aqui, no meio desse cenário de divisão total, que a história muda o foco. A gente para de olhar para a falha da humanidade como um todo e a câmera, digamos assim, foca em uma única pessoa, um único ponto de esperança, um homem chamado Abrão. E aqui está a promessa que vira o jogo. Pensa só. Vindo do caos de Babel, onde todas as famílias da terra foram espalhadas, Deus promete a Abrão que através dele todas essas mesmas famílias seriam abençoadas. É uma promessa de reversão, de cura para aquela fratura do mundo. Mas olha, o cumprimento dessa promessa não foi instantâneo não. Foi uma jornada de uma vida inteira de espera e de confiança. Aos 75 anos, ele obedece e parte sem nem saber para onde ia. Perto dos 100, ele e Sara chegam a rir da ideia de ter um filho. E anos mais tarde, a fé dele é testada no limite máximo no lugar mais doloroso que se pode imaginar. E o ponto crucial é este aqui. No momento mais sombrio de todos, quando a própria promessa parecia que ia morrer, Abraão declara sua confiança. Essa frase de Gênesis 22 não é de desespero, é de uma fé profunda de que o Deus que promete é fiel para cumprir, não importa como. A partir de Abraão, a promessa passa para a próxima geração. E é aqui que a história fica ainda mais humana, sabe? Cheia de falhas, de rivalidades, de enganos. É a prova de que o plano divino avança, apesar da nossa fraqueza, e não por causa da nossa perfeição. Os filhos de Isaque, Esaú e Jacó, eram o oposto um do outro. Gênesis 25 descreve eles perfeitamente. Esaú, o homem do campo, impulsivo, que vivia o momento. Jacó, mais caseiro, quieto, calculista. Essa diferença toda não era só sobre estilo de vida. Era o palco sendo montado para o conflito que ia definir o futuro da família. A tensão explode no capítulo 27. É uma história de engano em várias camadas, onde todo mundo parece errar. Esaú despreza sua herança por um prato de comida, Rebeca manipula a situação e Jacó engana o próprio pai para roubar a bênção. A consequência, uma família quebrada e Jacó fugindo para não morrer. De novo, a promessa divina está nas mãos de pessoas como nós. E se a gente achava que a disfunção familiar já estava ruim, ela atinge o seu auge na geração seguinte, com os filhos de Jacó. E no centro de tudo está José, o filho favorito, cujo destino parece levar a promessa ao seu ponto mais baixo, quase ao esquecimento. Tudo começa com um sonho. Lá em Gênesis 37, José sonha que seus irmãos se curvariam a ele. Para os irmãos, isso não soa como uma profecia divina. Soa como a pura arrogância do irmão mais novo e queridinho do pai. E isso acende o pavio do ódio.
A reação deles é brutal. Eles não só o rejeitam, eles o apagam de suas vidas, vendendo-o como escravo. O sonhador, aquele que tinha uma visão de Deus, é transformado em mercadoria pela própria família. 20 moedas de prata. Gênesis 37 faz questão de nos dar o preço exato da vida de um irmão. É um detalhe frio, calculista, que mostra a profundidade da traição deles. E no Egito, a queda livre de José continua. De escravo a falsamente acusado e, finalmente, a prisioneiro esquecido numa masmorra. Do nosso ponto de vista, a promessa de Deus para essa família parece completamente morta. Mas é exatamente aqui, nesse ponto mais baixo, que a história começa a sua virada mais espetacular. O que parecia ser o fim da promessa era, na verdade, o cenário sendo preparado para a salvação dela. Através da sua capacidade de interpretar sonhos. Olha que ironia! O mesmo dom que o colocou em apuros, José é tirado da prisão e elevado à segunda posição mais poderosa do mundo daquela época. O prisioneiro agora governa. Anos depois, a fome leva seus irmãos ao Egito e eles se prostram diante dele sem a menor ideia de quem ele era. O sonho se cumpre. E então vem o momento da revelação, em Gênesis 45, com essa pergunta que muda tudo. O choque e o medo deles devem ter sido absurdos. E essa é a frase que amarra toda a saga de Gênesis. É o ponto crucial. José olha para trás, para toda a traição, a dor, o sofrimento, e consegue ver um propósito maior. A maldade humana foi real sim, mas a soberania de Deus usou tudo aquilo para um bem muito maior. Essa é a grande revelação da história. Por causa da posição de José, a família inteira é salva da fome. Eles se estabelecem no Egito e, como Gênesis 47 nos conta, frutificaram e multiplicaram-se muito. A promessa feita a Abraão não só sobreviveu ao caos, mas floresceu por causa dele. Se essa perspectiva de como um propósito maior pode surgir do caos te tocou de alguma forma, compartilhe essa análise com alguém que também pode se beneficiar dela. Isso nos deixa com essa pergunta no final. Gênesis não é uma história de pessoas perfeitas. Longe disso. É a história de um Deus que tece seus propósitos perfeitos através das nossas vidas mais confusas e quebradas. Fica a reflexão para cada um. De que forma essa ideia ressoa hoje? Fica o convite para a gente continuar essa conversa nos comentários. Já parou para